Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula de efeitos da posse. Tema aí tão importante para que a gente possa entender a forma com que a posse pode ser protegida. Mas principalmente veremos nessa aula quais são as consequências jurídicas para o possuidor. Lá na última aula nós demos início ao tópico dos efeitos da posse. E falamos sobre o direito de defesa que o possuidor tem para proteger o bem que está sob sua posse. Agora nós vamos continuar esse tema partindo para a análise do segundo efeito, que é o direito aos frutos. Como assim frutos, professora? O fruto é todo aquele e qualquer rendimento que surge por força da natureza. Lá pela atividade da pessoa sobre a coisa e pela utilização da coisa pela pessoa. Para a gente compreender melhor, nós vamos separar aqui. Primeiro, a gente tem os frutos naturais, por força da natureza. Por exemplo, eu alugo uma casa que tem um pé de goiaba lá no quintal. Por força da natureza, a goiabeira dá frutos. E eu estando aí de posse desse imóvel alugado, eu tenho direito a consumir esses frutos ou a vender esses frutos. Mas nós temos ainda os frutos industriais, que são aqueles fabricados em razão da minha atividade sobre a coisa. Por exemplo, quando eu uso o seu veículo para rodar como motorista de aplicativo, eu pago um aluguel para você para eu poder utilizar esse veículo. Ou seja, ele não é meu. Mas o rendimento que eu tiver no uso do seu veículo, que está sob a minha posse, é meu. E tem ainda os frutos civis, que são, por exemplo, os aluguéis, que eles te dão um retorno sem que seja necessário um trabalho, sem que seja necessário aí um esforço físico para isso, ok? O Código Civil prevê, portanto, que o possuidor de boa-fé, ele tem direito, enquanto essa posse durar, aos frutos que forem percebidos. Nós temos ainda um terceiro efeito, que é o direito às benfeitorias. O direito brasileiro ele contempla aí 3 tipos de benfeitorias, que são as benfeitorias necessárias, que é quando é imprescindível aquela coisa. Ela tem a finalidade de impedir que a coisa se deteriore ou pereça. Por exemplo, a correção de um vazamento na casa em que eu moro de aluguel. Nós temos ainda as benfeitorias úteis, que facilitam o serviço da coisa. Elas tornam aquela coisa mais produtiva. Por exemplo, a construção de uma garagem, ok? E por último, nós temos as voluptuárias, as benfeitorias voluptuárias, que tornam a coisa mais confortável. É aquela benfeitoria supérflua. Uma piscina, por exemplo. É legal? É. É bacana? É. Mas é necessária? Não, não é necessária nem útil. Então, o possuidor de boa-fé, ele tem direito a ser ressarcido pelas benfeitorias que forem necessárias e úteis, ou então pela retenção dessa benfeitoria, enquanto não for ressarcido. Já no caso das benfeitorias voluptuárias, se não comprometer o bem principal, existirá a possibilidade de que ele as leve, que ele as retire do local, ok? Bom, nós vimos aí então as principais classificações e efeitos da posse. Mas e como é que essa posse pode se dar? Quais são os seus modos de aquisição? Quem pode ter a posse? Ou como que a posse pode ser perdida? De início, o Código Civil traz que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Então, se eu escondo a coisa, eu não posso cultivar o imóvel, cultivar o terreno,
em regra, eu não poderia ter a posse por causa dos vícios que nós vimos lá na aula anterior. Ou seja, basta que eu consiga colocar em prática um ou alguns daqueles poderes que vimos na aula anterior, que seriam usar, gozar, dispor ou reaver, para poder eu ter a posse. Mas a título exemplificativo, o Código Civil ele trouxe algumas hipóteses, alguns modos de aquisição da posse. E esses modos, eles têm a ver com a participação ou não, com o consentimento ou não do possuidor precedente. Então, eu vou analisar se houve uma participação ou não do antigo possuidor na aquisição da minha posse, para saber se esse modo ele é originário ou se ele é um modo derivado. O modo originário, ele é aquele em que não houve um consentimento, ou então não houve a participação do possuidor precedente. Ou seja, o antigo possuidor, ele não participou. Ele não se relacionou comigo para que eu me tornasse possuidor da coisa. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse modo ele é um modo originário da coisa, de posse da coisa. Mas qual seria a importância de eu distinguir o modo originário do modo derivado? Porque no modo originário, se a posse do antigo possuidor era uma posse injusta ou com vícios, eu não vou herdar esses vícios. Mas a minha posse será, porque a minha posse ela será justa e limpa. Diferente do modo derivado, porque se eu adquirir a posse com a participação e o consentimento do antigo possuidor, e a posse desse antigo possuidor era uma posse injusta, violenta, precária, a minha posse ela vai continuar sendo uma posse injusta e precária. Então, entender essa forma de aquisição faz toda a diferença. Mas e aí, quais são os modos originários? Os modos de aquisição originários são a apreensão, o exercício do direito e a disposição da coisa. E nós temos os modos derivados, que são a tradição, a sucessão causa-mortes e a sucessão inter-vivos. Então vamos falar aqui sobre cada um desses modos. A primeira forma de aquisição originária é a apreensão da coisa. Aqui a gente está falando de uma coisa que está perdida ou uma coisa sem dono. Um exemplo de uma coisa sem dono. Eu saio para pescar. Aquele peixe que eu pesquei, ele tem dono? Não. Então eu posso ter posse sobre aquele peixe? Sim, ele não tem dono. Agora, aquele exemplo que nós falamos na aula passada. Eu estou passando na rua e eu encontro uma sombrinha caída. Aquele bem já teve dono? Sem dúvidas que sim. Mas, se não há qualquer dúvida que aquela coisa foi abandonada ou perdida, eu posso levar aquela coisa para casa? E eu passo a ser dono? Sim. Da mesma forma eu passo a ser dono e exercer a posse sobre aquela coisa. Porque era uma coisa que estava abandonada nesse caso. Tem ainda um outro exemplo de apreensão da coisa, que é aquela que foi retirada mediante vício de clandestinidade e violência, que pode sim ser uma posse. A pessoa está de posse ali do bem, mesmo que de forma injusta. A próxima hipótese de aquisição originária é o exercício do direito. Então, a partir do momento em que eu adquiro um direito, e esse direito, por exemplo, seria um direito real, esse direito real, ele me leva a ter o exercício de uma posse. A gente vai estudar aí que um dos direitos reais sobre a coisa alheia é a servidão. Então, eu tenho um direito real sobre uma coisa que é de uma outra pessoa. Por exemplo, lá na servidão, eu tenho o exercício do direito de passar no meio das suas terras para chegar lá na estrada. Porque as suas terras ficam no caminho e não tem um outro meio para ir. Um outro exemplo de aquisição originária vai ser a disposição da coisa. Agora, em modos derivados de aquisição, nós temos que perceber que a posse aqui decorre de um negócio jurídico. E o modo de aquisição derivado mais comum é a tradição,
que é a entrega efetiva da coisa para uma outra pessoa. Quando a gente fala de bens móveis, a simples entrega transfere a propriedade e a posse. Já quando se trata de bem imóvel, a gente sabe que a tradição acontece mediante escritura pública, mediante um registro. Então a tradição, ela é o quê? A entrega da coisa para uma outra pessoa. Outro tipo de aquisição derivada é a sucessão mortis causa, que é então aquele momento que com o falecimento da pessoa, aquilo que era de posse dela passa a ser de posse dos seus herdeiros. E a sucessão intervivos? A sucessão intervivos acontece quando, por exemplo, eu recebo a coisa mediante doação, eu ganho um presente, entendeu? Ou então, quando eu compro uma coisa. É uma causa entre vivos. Mas e aí? Quais serão, então, as hipóteses em que eu perco a posse? As hipóteses são essas aqui do slide. As hipóteses em que eu perco a posse. Se eu posso adquirir uma coisa abandonada, quem é que perde a posse? Quem abandona a coisa. É importante a gente diferenciar bem aqui o abandono da perda involuntária. O abandono ele se dá por vontade da pessoa. Tem que ter a vontade de não ter mais a coisa, o que não é o caso de quando eu deixo uma coisa em um local com a intenção de voltar para buscá-la. Enquanto isso, na perda, não havia intenção de deixar a coisa. Eu perdi, mas eu tentei encontrá-la. Eu não perco a posse de imediato quando eu perco um celular, por exemplo, mas quando eu desisto de encontrá-lo. Aí, nesse momento, eu perco a posse do meu celular. Já a destruição ou perecimento, então, é quando a coisa desaparece. Naturalmente, não existe mais a posse. Por exemplo, um veículo com perda total. Eu perco, além da propriedade, eu perco a posse da coisa, porque ele não existe mais. A inalienabilidade, o que seria isso? É aquele ato em que o governo vem e tira a coisa lá do comércio, ou seja, o poder público, entendendo a relevância daquele bem, ele tira a característica de que ele possa ser alienado, vendido. Por exemplo, pelo tombamento, que acontece quando o poder público entende que um determinado bem ele possui um valor histórico para o município e tira aquele direito que o proprietário tinha de vender a coisa. Ele desapropria o bem, retirando aí a possibilidade da pessoa exercer a posse sobre o bem. Por último, nós temos aí a posse de outrem, que é a tradição. Então, a partir do momento que uma outra pessoa começa a exercer a posse de uma coisa na qualidade que eu tinha antes, sem que eu reserve para mim nenhum tipo de exercício, eu passo para ela toda a posse que eu tinha. Nesse momento eu acabo então o quê? Perdendo a minha posse, perdendo essa posse. Ok? Então era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o Instituto da Posse. Nós abordamos aí os principais tópicos desse tema, que ele é muito relevante e extenso aí do Código Civil. E na próxima aula nós vamos continuar tratando do direito das coisas, mas passaremos a estudar outros tópicos aí bastante importantes também. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que eu tenha atendido às suas expectativas. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada.